Eu quero compartilhar com vocês um texto também bastante conhecido, no livro de Atos, capítulo de número 17. Eu quero ler os versículos 22 a 25. Atos 17, 22 a 25. Como eu sei que você é muito bom de Bíblia, você já encontrou. E se você não encontrou, durante a mensagem você encontra Atos 17, 22 a 25, que diz assim a palavra do Senhor. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque, passando e vendo os vossos santuários, achei também um que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita nos templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por homens ou por mãos de homens, nem tampouco é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Pois Ele é quem dá a todos a respiração, a vida e todas as coisas. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero pedir que você baixe a sua cabeça aí onde você está, aqui na sua casa. Se você está em casa e sente-se mais à vontade, você pode também se ajoelhar. Derrame a sua alma diante do altar do Senhor. Peça ao Senhor que por misericórdia escute a sua oração. Eu sei que você tem necessidade de ouvir de Deus alguma coisa, ouvir de Deus uma resposta para o seu coração. Então lance sobre Ele agora toda a sua ansiedade e peça a Ele que por misericórdia, por graça, fale ao seu coração através da palavra dEle nesta noite. Vamos orar. Deus amado, Pai de infinita misericórdia, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Senhor, como nós te somos gratos, como nós somos felizes em termos acesso, Senhor, à Tua palavra. Senhor, nós te louvamos porque, além de podermos ler a Tua palavra, nós temos a grande satisfação de ter o Teu Espírito aplicando a Tua palavra aos nossos corações. Por isso, Senhor, nós abrimos nossos corações nesta noite. Nós abrimos nossas almas, nós abrimos nossas mentes, nossos espíritos, Senhor, enfim, nós nos quebrantamos diante da Tua presença. E pedimos que em nome de Jesus, coloques esta palavra dentro de cada coração, de acordo com a nossa necessidade. Ó Deus, que não seja aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo de que temos necessidade. Que o Teu Espírito, Senhor, com a liberdade que Ele tem entre nós e em todo lugar, aplique em cada coração a Tua vontade nesta noite, pois assim oramos, no nome de Jesus, amém e amém. Queridos, eu quero pensar com os irmãos, por alguns instantes, sobre altar vazio. Eu quero pensar exatamente sobre isso, altar vazio. Geralmente quando nós nos dirigimos aos templos, que costumeiramente chamamos de igreja, os templos, nós chamamos essa plataforma, chamamos esse lugar mais elevado, onde fica o púlpito, ou as demais coisas que os músicos também fazem utilização, nós chamamos geralmente de altar. No Antigo Testamento, muitos altares foram sendo levantados de acordo com a necessidade de cada pessoa, de cada adorador, que queria apresentar diante do Senhor, queria apresentar diante de Deus a sua adoração e de uma forma que pudesse ficar marcada. Nós encontramos no Antigo Testamento um homem que lutou com Deus, e diz a palavra de Deus que durante toda a noite ele lutou com Deus, e naquela noite ele pegou algumas pedras e erigiu, ele edificou um altar ao Senhor. Era muito comum na antiguidade as pessoas marcarem
determinadas coisas e situações acontecidas em suas vidas, relembrando essas coisas e situações, marcando com uma pedra. E por vezes essas pedras eram servidas como verdadeiros altares a Deus. Eram colocadas ali as oferendas, as orações, eram colocadas ali a intenção diante de Deus. Era feito ali naquela pedra, naquele altar, era feito um compromisso com Deus, um voto com Deus. O Antigo Testamento vai estar cheio de experiências onde as pessoas ergueram altares ao nome do Senhor. Só que nós estamos aqui no Novo Testamento. E eu encontro a palavra do Senhor falando da seguinte maneira: Paulo foi ao Areópago. E é interessante que o Areópago, em Atenas, aliás, alguns estarão indo conosco na próxima viagem a Israel, que agora até por conta desta situação nós estamos prorrogando para julho, mas alguns estarão indo também ao Areópago. Alguns estarão indo também a Atenas. E algumas pessoas quando chegam em Atenas, algumas pessoas quando chegam no Areópago, têm como que uma decepção, porque esperam simplesmente uma grande construção, imaginam como se fosse um grande estádio, como se fosse um lugar de audiências, onde se fosse um lugar de recepções extremas, uma coisa de extrema finesse. E muitos se decepcionam quando descobrem que o Areópago, na realidade, é apenas um espaço físico montado apenas por uma montanha de pedras. Porque ali, em meio àquelas pedras, os atenienses, os filósofos, os mais entendidos, os estudiosos, os filósofos, eles discutiam entre si, eles passavam sabedoria, eles distribuíam conhecimento ali no Areópago. Assim como hoje nós temos o púlpito, assim como hoje nós temos o espaço físico chamado templo, eles iam àquele lugar, a céu aberto, para discutirem filosofia, para passarem conhecimentos, para falarem de muitas coisas que norteavam suas vidas, para trazerem às pessoas uma porção melhor de conhecimento, pois que em todo o tempo eles acreditavam que o conhecimento sempre seria libertador. A palavra de Deus fala de um certo Paulo de Tarso, um homem que antes da sua conversão, chamado Saulo, um homem que depois de ter um encontro com o Senhor, em uma das suas cartas ele começa a falar que ele é hebreu, ele é judeu, mas ele teve uma instrução grega, e ele tinha uma cidadania romana. Esse homem nós podemos dizer que era um cidadão do mundo, era um homem que tinha um conhecimento especial, era hebreu, era criado na filosofia grega, conhecimento grego, toda a instrução filosófica ele havia recebido, e ele tinha a cidadania romana, o que lhe deu algum privilégio quando ele se apresentou diante de algumas autoridades que mandaram açoitá-lo por pregar a palavra de Deus. Esse homem era um homem que tinha grande conhecimento, e este homem, ele vai ao Areópago, convidado por alguns daqueles mestres que estavam ali, para ouvirem-no falar acerca de um determinado Deus que ele estava pregando e que as pessoas tinham uma grande dificuldade em assimilar, porque não tinham a sua efígie, não tinham a sua foto, não tinham nenhum parecer desse Deus. Obrigado, chegou na hora certa. Não tinha nenhum parecer desse Deus. E os filósofos, os estudiosos, eles nada sabiam acerca desse Deus que Paulo pregava, que segundo ele era um Deus que havia sido morto e que havia ressuscitado,
e que estava fazendo milagres, e que mesmo na sua ausência física, a sua presença espiritual era tamanho sentida, era de uma forma tão intensa a sua presença, que pessoas, camadas sociais, pessoas em todas as camadas sociais, vinham diante desse Deus e se rendiam. E isso começou a intrigar as pessoas intelectuais da época. Existiam dois grupos, pelo menos dois grupos super estudiosos, pessoas que mergulhavam no conhecimento, os epicureus e os estoicos, homens que decidiam, homens que questionavam, homens que exploravam todo tipo de conhecimento, homens que eram amantes do conhecimento, mas homens que desconheciam o Deus Todo-Poderoso. Como se não bastasse, Atenas tinha aproximadamente 30.000 estátuas. Aproximadamente foram erigidas 30.000 estátuas na cidade, e cada estátua representava uma divindade. É como se eles estivessem dizendo: já tem Deus demais na cidade, 30.000 deuses. E chega agora um homem, para nós desconhecido, pregando acerca de um Deus desconhecido, que faz sinais, milagres, que faz coisas diferenciadas, mas nós não temos nada acerca desse Deus. 600 anos aproximadamente antes de Jesus Cristo, Atenas foi, assim como nós estamos vivendo hoje uma pandemia com o Covid, Atenas foi afetada por uma doença, uma praga, que assim como as pragas do Egito, que destruíram muitos dos egípcios, muitos atenienses, eles sofreram, muitos morreram. A história registra que muitos perderam a sua vida por conta daquela praga. E é interessante que, existindo 30.000 estátuas adoradas, 30.000 estátuas a quem eles delegavam o título de divinos, de divindade, de deuses, eles foram a todas elas e ofereceram sacrifícios. E a história diz que sem sucesso nenhum. Eles ofereceram sacrifício a todos os deuses, mas nenhum daqueles pseudo-deuses, nenhum deles pôde reverter aquela situação, dado que não eram deuses. E lembraram que na cidade de Creta existia também um filósofo, existia um homem também conhecedor da ciência, existia um homem que também gostava muito do paradoxo, gostava muito daquilo que era contrário, gostava de questionar as coisas, gostava de enfrentar situações adversas, e foram chamar esse Epimênides. E quando ele chegou, disseram a ele: o que é que nós podemos fazer? Qual é a solução para que essa praga simplesmente saia da nossa cidade? E ele olha e diz assim: olha, vocês precisam procurar um Deus diferente. Ora, mas nós temos cerca de 30.000 deuses. E ele diz: talvez algum Deus esquecido por vocês está zangado, e por isso que os outros não podem interceder, porque vocês não estão conseguindo colocar diante desse Deus aquilo que vocês estão colocando diante dos demais deuses. E como ele gostava de paradoxo, como ele gostava do contrário, como ele gostava do questionamento, as pessoas, os filósofos, os pais do conhecimento na época, aceitaram a sua sugestão e perguntaram a ele: Epimênides, o que é que nós então devemos fazer? E ele diz: cheguem aqui em cima dessa montanha, tragam um monte de ovelhas e soltem essas ovelhas. E as ovelhas, elas estarão descendo, estarão tomando caminhos, e não apenas onde uma deitar, mas aonde todas as outras deitarem,
onde todas repousarem como se estivessem descansando, aí é o lugar que vocês devem erigir, vocês devem edificar um altar a esse Deus desconhecido. E a história diz que eles pegaram então alguém, pegaram pedreiros, pegaram pessoas, pegaram pessoas apropriadas para aquilo, e soltaram algumas ovelhas ali naquele monte. E naquele momento as ovelhas começaram a descer, e elas passaram por alguns altares, por alguns deuses, e não pararam ali. Quando chegou em Atenas, em determinado lugar que não tinha nenhum altar, todas as ovelhas pararam, todas as ovelhas deitaram. E aí eles entendem que ali deveria ser o lugar onde deveria ser erguido um altar ao Deus desconhecido. E eles edificaram esse altar. E a história diz que assim que terminaram o altar, a praga cessou em Atenas. E perguntaram a Epimênides, quase que não sai, perguntaram a ele: que nome nós daremos a esse Deus? E que figura nós colocaremos em cima do seu altar? E ele diz: não, esse Deus é desconhecido, ele não pode ser revelado através de caricatura, ele não pode ser conhecido simplesmente pela sua face, e ele também não pode ser conhecido simplesmente por um nome. Façam o seguinte: coloquem ao Deus desconhecido. Cerca de 600 anos depois, já na era cristã, Paulo agora vai a Atenas, e ele vê em meio aos instrumentos de culto, ele vê aquele altar, e ele começa a questionar as pessoas, começa a conversar com as pessoas acerca daquele que eles adoravam, reverenciavam, sem conhecer. E ele diz: este que vocês reverenciam sem conhecer, é exatamente aquele que eu apresento, Jesus, o Filho de Deus. É esse exatamente que eu apresento, Jesus, o filho de Davi, de quem falaram os profetas, Jesus, o Filho de Deus, o Deus humanizado, o Deus conosco, o único capaz de perdoar os pecados, o único que morreu e ressuscitou. Aí a palavra de Deus diz neste mesmo capítulo, que enquanto ele estava falando acerca de Jesus, acerca de Deus, todas as pessoas estavam ouvindo, mas quando ele começou a falar da ressurreição, alguns começaram a se retirar, dizendo: sobre esta questão nós te ouviremos em uma outra oportunidade. Porque eles não acreditavam na ressurreição. Eles não acreditavam que alguém que morresse pudesse voltar. E Paulo estava pregando de um Deus que morreu, que veio, que viveu entre nós, morreu entre nós e ressuscitou, e estava vivo, operando entre nós de um modo super especial. E os filósofos não conseguiram entender a grandeza da filosofia de Paulo. E é interessante que a própria Bíblia faz menção a esse Epimênides. A Bíblia não cita o seu nome, mas a Bíblia cita um trecho daquilo que foi escrito por ele. Está escrito lá em Tito, capítulo 1, versículo 12. Paulo, escrevendo a Tito, ele diz: um deles, o seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. E aí ele ainda fala no capítulo 17, versículo 28 de Atos, ele diz: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos poetas disseram, pois também somos geração dele. O apóstolo Paulo, como um homem altamente conhecedor também da filosofia, ele falou daquilo que os cretenses defendiam, daquilo que eles entendiam. Ele diz: olha, um dos escritores de vocês
um dos pensadores de vocês, ele mesmo expressa em suas literaturas que os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins e ventres preguiçosos. Ele estava dizendo: não sou eu quem está falando isso, são vocês, a filosofia de vocês está dizendo quem vocês são. Ele diz: olha, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Interessante que os poetas diziam que eram geração desse Deus desconhecido, mas por não conhecê-lo, também não adoravam esse Deus. O altar a esse Deus estava vazio, porque o coração daqueles que porventura pudessem se achegar a esse Deus, ainda não tinha o conhecimento desse Deus. Encontramos alguns paradoxos que nos faz lembrar e intensificar melhor a nossa vida cristã. É interessante que existiam vários altares com imagens, com rostos, com fotos, bustos feitos de pedra, feitos de mármore, feitos de outros materiais para durarem, porém, um altar ao Deus desconhecido, um altar sem ninguém em cima, é que faz com que a praga cesse dentro de Atenas. Todos os outros deuses que foram conhecidos, todos os que tinham rostos, nenhum foi capaz de se levantar e expandir o seu poder em repreender aquele mal que estava sobre a sociedade. Há na vida de muitas pessoas nos dias de hoje, não precisa ir a Creta, não precisa ir a Atenas, não precisa ir ao berço da filosofia. Há muitas pessoas no mundo ocidental também, muitas pessoas no Brasil, muitas pessoas no meio do nosso povo, que têm erguido vários altares a deuses que têm rosto. Muitas pessoas têm feito das suas posses, seus verdadeiros deuses, dos seus familiares ou das pessoas a quem elas amam, os seus verdadeiros deuses. E esses deuses não podem modificar a sua história. Esses deuses não podem acalentar o seu coração. A história diz que quando as ovelhas foram soltas, elas começaram a descer até o lugar em que deveria ser construído o altar ao Deus desconhecido. Isso nos faz relembrar o que a palavra do Senhor diz lá em João capítulo 10, quando Jesus diz que as ovelhas ouvem a sua voz. Quem induziu aquelas ovelhas a descerem e a deitarem em determinado local, depois de um grande filósofo, depois de um grande escritor, depois de alguém que tinha conhecimento científico, ter falado o que aconteceria? Aquelas ovelhas, com certeza não pensavam. As ovelhas de hoje pensam, mas aquelas ovelhas com certeza não pensavam. Mas elas foram induzidas pelo próprio Deus, para que ali pudesse ser levantado a lembrança de que existe um Deus todo-poderoso, um pastor de ovelhas, diante de quem toda ovelha ouve a sua voz. A palavra do Senhor diz que Jesus é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que desceu do céu. Assim como aquelas ovelhas desceram aquela montanha e foram até o lugar apropriado para se erguer o altar ao Deus desconhecido, Jesus desceu do céu e fez no Calvário, fez na cruz do Calvário um altar ao nosso Deus, para que ali na cruz os meus pecados, os teus pecados, a nossa vida, a nossa história fosse totalmente modificada. Jesus, o Filho de Deus, desceu dos céus e chegou até o Calvário, chegou até a cruz, chegou até a morte de cruz, para dizer ali na cruz
que existe um Deus todo-poderoso, que existe um Deus que não está limitado simplesmente a esta vida, mas um Deus que tem todo conhecimento e que é sempre eterno. O altar que estava vazio, sem outros deuses, ele abrigava a presença do Deus Criador e Onipotente. Pense nisso. O altar que estava sem outros deuses, ele abrigava a presença do Deus Criador e Onipotente. Se a sua vida for altar de outros deuses, Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória, Deus não dá jeitinho, Deus não trabalha simplesmente porque é para você, Deus não tem filhos prediletos, Deus não faz acontecer nada que não esteja dentro da vontade dEle. Ele é soberano. E Ele tem sido desconhecido por muitos. Sabe por quê? Porque ali no Areópago, os homens transmitiam conhecimento, filosofia. Eles acreditavam que através da dialética, através da palavra, através do ensino, eles podiam incutir nas pessoas vida. As pessoas poderiam ter uma vida diferenciada. A palavra conhecimento na Bíblia, ela tem uma conotação diferente. Não apenas uma questão de intelecto, mas conhecimento na Bíblia também está voltada para a questão de intimidade. A palavra de Deus fala lá no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, que Adão conheceu a sua esposa Eva e gerou um filho. Conheceu e gerou o segundo filho. Portanto, fala também, conhecer significa intimidade. Paulo chegou no Areópago mostrando o seguinte: esse Deus que eu anuncio a vocês não é um Deus meramente filosófico, não é um Deus conhecido apenas por palavra, mas é um Deus que gera o seu caráter nas pessoas através da intimidade com Ele. É o Deus que gera vida nas pessoas através do andar com Ele. É o Deus que modifica a vida das pessoas através de um relacionamento, de algo mais íntimo entre Deus e essa pessoa. Os atenienses, eles adoravam a um Deus desconhecido para eles, mas para nós, revelado no Filho de Deus. O escritor aos Hebreus, ele diz logo no início do seu livro, logo no capítulo 1, havendo Deus outrora muitas vezes falado aos nossos pais de muitas maneiras pelos profetas, a nós aprouve falar-nos pelo seu Filho, a quem o constituiu herdeiro de todas as coisas. Ou seja, Deus se revelou em Jesus Cristo. Jesus é a revelação suprema de Deus. Há muitas pessoas buscando o tempo todo revelação, revelação, revelação. Jesus é a revelação de Deus. Deus revela como Ele quer, mas Jesus é a suprema revelação de Deus. Deus se revela através de Jesus Cristo, a quem fez ou a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. E quando diz de todas as coisas, diz de todo poder. Significa que tem poder sobre a morte, poder sobre a vida, poder sobre o presente, sobre o passado, sobre o futuro, poder sobre todas as situações, sobre todas as pessoas. Esse Jesus que se tornou herdeiro de todas as coisas, é aquele a quem Paulo dizia, esse Deus que morreu e que ressuscitou, esse Deus que está vivo, esse Deus que em cumprimento às profecias, subiu para o céu, mas deixou o seu Espírito sobre nossas vidas. Era demais para apenas a questão cognitiva receber. Deus não se revela apenas pela intelectualidade. Deus deu ao homem a intelectualidade, mas nem sempre pela intelectualidade o homem consegue conhecer o próprio Deus. Porque Deus não se revela apenas por palavras, mas Deus se revela por relacionamento. É andar com Deus, é viver com Deus, é amar a Deus acima de todas as coisas que há de fazer a diferença. Mas eu quero concluir.
A palavra do Senhor diz, estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, vejo que em tudo vós sois um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos pelas mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Em Atenas havia vários deuses que eram adorados, mas nenhum foi capaz de repreender a praga. Seus altares estavam cheios de divindades mortas. Paulo prega sobre um Deus desconhecido para os atenienses, mas que revela o seu caráter pelo conhecimento da verdade. E a palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Esse que triunfou da morte, mostrando o poder que tem da infinita eternidade, e que se revela na ressurreição do seu Filho, é o único que pode fazer do teu coração, o seu altar. Se o teu coração estiver como um altar vazio, nessa noite Ele quer entrar, Ele quer se assentar nesse altar, Ele quer fazer morada na sua vida, Ele quer modificar a sua história. Se há alguns outros falsos deuses, como o medo, a mentira, a indecisão, o pecado, ou quaisquer outras coisas, quaisquer outros conhecimentos, esvazie primeiro todo o seu altar, e deixe que esse Deus seja entronizado no seu coração. Deixe que Ele esvazie o seu altar das divindades mortas, e traga para você aquilo que Ele mesmo chamou de vida. Esse que vós adorais, que vós honrais sem conhecer, é exatamente este que eu vos anuncio. Quantas pessoas estão com seus altares carregados de falsos deuses? E a questão da divindade vai além da idolatria. Não são apenas as imagens de escultura ou os seres que são adorados. As pessoas que adoram pessoas, há pessoas que adoram coisas, há pessoas que adoram dinheiro, há pessoas que adoram qualquer uma outra coisa, qualquer uma outra criatura. Esse altar está poluído, esse altar tem forma, esse altar tem rosto. O altar que estava escrito ao Deus desconhecido era um altar que estava vazio. Deus não divide moradia com ninguém. Não estou te falando de religião, estou te falando de relacionamento com Deus. Não estou te falando de denominação, é muito maior do que isso. Religião, no sentido de denominação, é igual à escola. Você escolhe a escola, e a escola quem faz é o aluno, seja ela particular, seja ela do governo. Se existe um bom aluno, em qualquer lugar ele se destaca. Mas nós estamos falando de conteúdo, do que é apresentado, nós estamos falando da matéria, nós estamos falando do ser espiritual chamado Jesus. E eu quero orar por você. Eu quero pedir que você baixe a sua cabeça. Eu quero saber se temos aqui dentre nós alguém que nesta noite, querendo conhecer um pouco mais desse Deus, querendo se aproximar mais desse Deus, querendo tê-lo não mais como Deus desconhecido, mas o Deus da sua experiência, decide abrir o seu coração para o Senhor e declará-lo nessa noite como Senhor e Salvador pessoal. Se esse é o seu desejo, aí onde você estiver, levante a sua mão que eu quero orar por você. Se alguém que está com este sinal dizendo: pastor, eu estou entregando a minha vida nas mãos do Senhor Jesus, eu quero orar por você. Talvez você aí na sua casa, talvez você aí no seu carro, onde você está agora nos assistindo,
Você quer conhecer esse Deus que você conhece só por filosofia, só por palavras, só pelo conhecimento filosófico, o conhecimento dos outros. Você quer conhecer esse Deus com intimidade? Entrega o teu caminho ao Senhor, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Você quer entregar? Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, entre em contato conosco aí pelo chat. Diz que você nessa noite entregou a sua vida a Jesus, para que nós estejamos orando por você. Pai do céu, nós queremos louvar o teu nome. Queremos te agradecer, ó Deus, pela tua grandeza, pela tua infinita graça. Queremos, ó Deus, no nome de Jesus, colocar em tuas mãos a vida dos que estão aqui e a vida dos que estão em casa. Queremos te agradecer, ó Deus, porque sabemos que tu és o Deus revelado na pessoa do Senhor Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua grandeza. Te agradecemos, ó Deus, pela tua fidelidade. Em nome de Jesus, Senhor, recebe o nosso louvor, recebe, ó Deus, a nossa adoração, pela expressão que podemos fazer diante de Ti, pela reverência que podemos entregar a Ti. Ó Deus, toda glória, toda honra, todo louvor entregamos a Ti, pois só Tu és digno de recebê-los. Agora, Senhor, nós pedimos por aqueles corações que nesta noite ouviram a Tua palavra. Aplique essa palavra dentro desses corações, pois assim oramos e o fazemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Olha, você que é CIB, você que aprendeu a amar essa igreja, nós gostaríamos de levar o Evangelho um pouco mais adiante. Então eu gostaria que você também se inscrevesse no canal, desse um like lá pra gente, espalhasse com a sua lista de amigos, porque a gente precisa pregar o Evangelho, é você que está fazendo isso, é tão fácil. Ajude-nos a levar um pouco mais a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. CIB, a igreja que ama e abençoa.